Eu entrei e vi minha família no sofá. Meu marido, minha mãe, meu filho e minha própria irmã. O que está acontecendo? Perguntei, temendo o pior. Mãe, senta, disse meu filho. Você tem que aceitar uma nova realidade. Você não manda mais nesta família. A tia Bruna, ela faz o papai mais feliz agora. Eu fiquei furiosa. Todos eles sabiam. Saí da sala sem dizer uma palavra. No dia seguinte, eu tinha 118 chamadas perdidas. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, eu adoraria saber de qual cidade vocês estão assistindo. Por favor, não hesitem em compartilhar nos comentários. Agora, permitam-me mergulhar vocês nesta história. O vento que soprava do asfalto no aeroporto de Guarulhos estava cortante naquela noite. Aquele tipo de frio que entra pelo casaco e se instala nos ossos. Eu tinha acabado de pousar depois de 3 dias exaustivos no Rio de Janeiro, salvando um negócio que meu marido, Marcos, quase tinha afundado com sua arrogância. Eu estava esgotada. Meus olhos ardiam por falta de sono e meus ombros doíam com o peso da bolsa do notebook. Tudo o que eu queria era um banho quente, uma taça de vinho tinto e o conforto do meu lar. Queria dizer a Marcos que eu tinha consertado a bagunça dele, que a Império Imóveis, o império imobiliário que construímos ao longo de 22 anos, estava segura por mais um trimestre. Eu estacionei o carro na entrada da nossa mansão nos jardins. As luzes da sala de estar estavam acesas, brilhando intensamente contra o gramado escuro e coberto de sereno. Era estranho. Geralmente, às 10 da noite, a casa estava em silêncio. Marcos estaria em seu escritório e nosso filho de 21 anos, Júlio, estaria em seu quarto jogando videogame ou com seus amigos. Abri a porta da frente, deixando minhas chaves caírem na tigela sobre o aparador da entrada. O silêncio que me recebeu não era pacífico. Era pesado. Parecia carregado, como o ar antes de uma tempestade. Olá, chamei, pendurando meu casaco. Marcos, Júlio, cheguei. Sofia, estamos na sala de estar. A voz da minha mãe veio da sala principal. Meu estômago se contraiu. Minha mãe, Célia, morava a 40 minutos de distância. O que ela estava fazendo aqui numa terça-feira à noite? Um pânico súbito me tomou. Tinha acontecido algo com minha irmã, Bruna? Alguém estava doente? Corri para a sala de estar, com o coração batendo forte contra as costelas. Mas não era uma emergência médica. Era um tribunal. Estavam todos lá, dispostos no sofá de couro de grife que eu havia escolhido no Natal passado. Marcos estava sentado no centro, impecavelmente vestido com uma camisa branca, mas não olhava nos meus olhos. À sua esquerda estava minha mãe, Célia, com a postura rígida, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. À sua direita, Bruna, minha irmã mais nova, e na poltrona adjacente, meu filho, Júlio. A atmosfera era sufocante. Ninguém estava chorando. Ninguém parecia triste. Pareciam decididos. O que está acontecendo? Perguntei, com a respiração presa. Está todo mundo bem, mãe? Dei um passo à frente, mas Júlio se levantou. Ele não veio me abraçar. Ele ficou parado como um segurança bloqueando uma porta. Ele me olhou com olhos desprovidos do calor que eu cultivei por 2 décadas. Mãe, senta, disse Júlio. Sua voz era fria, mais grave do que eu lembrava, despojada de todo o afeto. Você tem que ouvir e não fazer uma cena. Uma cena. Júlio, você está me assustando. O que é isso? Você tem que aceitar uma nova realidade, ele continuou, recitando palavras que pareciam ensaiadas. Você não manda mais nesta família. Olhei para Marcos. Marcos, por que você não está dizendo nada? Marcos finalmente levantou o olhar. Seu rosto bonito, o rosto que tinha sido a imagem pública da nossa empresa por anos, se contorceu em uma careta de pena misturada com irritação. Acabou, Sofia. A farsa terminou. A que farsa? Eu me senti como se estivesse me afogando em terra firme. Tia Bruna, disse Júlio apontando para minha irmã. Ela faz o papai mais feliz agora. Diferente de você. Ela o entende. O mundo parou de girar. Olhei para Bruna, minha irmãzinha. Aquela cujo aluguel eu paguei por 6 anos. Aquela que eu contratei quando ninguém mais lhe daria um emprego. Ela estava sentada de pernas cruzadas, usando uma blusa de seda que parecia suspeitamente com uma que sumiu do meu armário. E então, eu vi. A mão de Marcos repousava casualmente, possessivamente sobre o joelho de Bruna.
Não queríamos que você descobrisse por um estranho, interveio minha mãe. Célia, sua voz não era de desculpas. Era um sermão. Queríamos fazer isso como uma família. Sofia, você tem que ser realista. Você está casada com seu trabalho há anos. Marcos é um homem com necessidades. Ele precisa de uma esposa que esteja presente, não de uma sócia que dorme com o notebook. Mãe, sussurrei, a traição cortando mais fundo que qualquer faca. Você sabia? Você está aprovando isso? Estou apoiando a felicidade, disse Célia, erguendo o queixo desafiadoramente. Bruna e Marcos compartilham uma conexão. Eles se amam, Sofia. Não foi algo que planejaram. Simplesmente aconteceu. Você não pode puni-los por se apaixonarem. Olhei para Bruna. Ela ofereceu um pequeno sorriso triunfante. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e olhou para baixo. Em seu dedo, brilhando sob as luzes embutidas, havia um anel de diamante. Não era um anel novo. Era o meu anel. Era o diamante antigo Art Deco que Marcos me deu no nosso visminto aniversário. Aquele que havia desaparecido misteriosamente da minha caixa de joias há 6 meses. Eu tinha virado a casa de cabeça para baixo procurando por ele, chorando por dias. Marcos me disse que eu era descuidada, que provavelmente o perdi na academia. Esse é o meu anel, eu disse, minha voz tremendo com uma raiva tão pura que parecia quente na minha garganta. Fica melhor nela, disse Marcos com um encolher de ombros. Era um desperdício em você. Você nunca usa joias mesmo. Queremos que você se mude, disse Júlio quebrando o silêncio novamente. Papai vai ficar com a casa. Eu vou ficar aqui. É melhor você ir embora. Você cria muita tensão. Meu filho, meu bebê, a quem eu cuidei durante as febres, cuja mensalidade da faculdade eu paguei trabalhando 80 horas por semana, estava me expulsando da casa que eu construí. Você está escolhendo isso? Perguntei a Júlio, as lágrimas finalmente ardendo em meus olhos. Você está escolhendo a mulher que dorme com seu pai pelas minhas costas? Essa é sua tia, Júlio. Ela não é mais só minha tia, cuspiu Júlio. Ela é a única que realmente me escuta. Você só joga dinheiro em mim e me manda estudar. Papai e a Bruna, eles me tratam como um adulto. Olhei para os 4. Meu marido, minha irmã, minha mãe, meu filho. Os 4 pilares da minha vida. E cada um deles estava podre. Eles não estavam apenas partindo meu coração. Eles estavam desmantelando minha existência com uma crueldade que me tirou o fôlego. Senti uma onda de náusea, mas engoli em seco. Eu não lhes daria a satisfação de me ver desmoronar. Eu não gritaria. Eu não imploraria. Endireitei as costas. Olhei para Marcos, cravando meus olhos nos dele até que ele se encolheu e desviou o olhar. Você acha que venceu? Eu disse, minha voz baixa, mas mortalmente firme. Você acha que pode reescrever a história só porque está entediado e é egoísta? Não faça uma cena, Sofia, disse Bruna, sua voz enjoativamente doce. Vamos ser maduros sobre este divórcio. Divórcio? Soltei uma risada curta e seca. Ah, vocês não têm ideia do que está por vir. Não nos ameace, retrucou Marcos, recuperando sua arrogância. Já falei com os advogados. Você está fora. O acordo pré-nupcial, os estatutos da empresa, tenho tudo coberto. Saia por aquela porta, Sofia. Se você ficar, farei com que a segurança a remova da minha propriedade. Sua propriedade? Olhei ao redor da sala. Eu escolhi cada azulejo desta casa. Eu paguei por cada tijolo. E agora você está invadindo, disse Júlio. Essa foi a quebra final. Olhei para meu filho uma última vez, memorizando o rosto do estranho em que ele havia se tornado. Tudo bem, eu disse. Eu me virei. Não tirei meu casaco do cabide. Não peguei minhas chaves da tigela. Eu tinha meu jogo de chaves reserva no bolso. Caminhei em direção à porta. Onde você vai? Gritou Célia, uma ansiedade súbita em sua voz. Sofia, precisamos discutir o acordo. Marcos tem uma oferta generosa se você assinar hoje à noite. Eu não respondi. Abri a pesada porta de carvalho e saí para a noite gelada de São Paulo. O vento bateu no meu rosto, secando as lágrimas antes que pudessem cair. Entrei no meu carro, o motor ganhando vida no silêncio da entrada. Ao dar ré, eu os vi pela janela. Eles já estavam servindo champanhe. Estavam comemorando minha eliminação. Dirigi para a escuridão, minhas mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia de uma coisa com certeza.
A Sofia que eles conheciam, o capacho, a provedora, a quebra-galho, tinha morrido naquela sala de estar. E a mulher que se afastava era alguém de quem eles deveriam ter muito medo. Se você está ouvindo isso e está tão furioso quanto eu estava naquele momento, por favor, clique no botão de curtir e comente com o número 1 abaixo. Deixe-me saber que você está comigo. Seu apoio me diz que não estou sozinha nesta luta. Comente com o número 1 agora, porque, acredite, o que eles fizeram a seguir faz essa traição parecer apenas o aquecimento. Eu dirigi por 1 hora, as luzes da cidade de São Paulo se transformando em rastros vermelhos e dourados através do meu para-brisa. Minha mente era uma tempestade caótica de imagens. O sorriso de escárnio de Bruna, o anel em seu dedo, o olhar frio de Júlio. Mas por baixo do choque, um instinto primitivo estava sendo ativado. Sobrevivência. Eu precisava de gasolina. A luz de combustível baixo estava piscando desde que saí do aeroporto. Mas eu estava ansiosa demais para chegar em casa para parar. Agora, em um trecho desolado do Rodoanel, parei em um posto de gasolina 24 horas. Minhas mãos tremiam quando saí para o frio cortante. Inseri meu cartão de crédito Platinum, aquele vinculado à nossa conta conjunta, o que eu usava para tudo, desde compras de supermercado até jantares de negócios, na bomba, processando. A tela piscou e então, em letras vermelhas, negado. Por favor, veja o frentista. Franzi a testa. Era impossível. O limite de crédito daquele cartão era de 50 mil reais, e eu havia pago a fatura integralmente há 3 dias. Tentei de novo. Negado. Um nó frio se formou em meu estômago, mais pesado que a traição que eu acabara de testemunhar. Procurei na minha bolsa e peguei meu cartão de débito pessoal, aquele vinculado à minha conta corrente onde meu salário era depositado. Entrei na loja de conveniência. O atendente, um adolescente entediado com fones de ouvido no pescoço, nem olhou para cima quando coloquei uma garrafa de água e um pacote de chicletes no balcão. Passei o cartão de débito. Não passou, ele murmurou, mascando seu chiclete. Tente de novo, eu disse, minha voz tensa. Tem dinheiro aí. Ele suspirou e passou mais uma vez. Negado, senhora. Fundos insuficientes ou o cartão bloqueado. Tem dinheiro? Fiquei ali paralisada sob as luzes fluorescentes duras. Meu aplicativo do banco. Eu tinha que checar meu aplicativo. Meus dedos desajeitados mexeram no telefone enquanto eu fazia o login. Acesso negado. Falha na autenticação do usuário. Por favor, contate sua agência. Tentei a conta da empresa. Acesso negado. Tentei a conta poupança conjunta. Acesso negado. Marcos não tinha apenas me expulsado de casa. Ele havia executado um bloqueio financeiro total. Ele estava planejando isso. Você não bloqueia um coproprietário das contas empresariais e pessoais instantaneamente, a menos que tenha preparado o terreno com o banco, alegando falsamente fraude ou alterando os privilégios administrativos com dias de antecedência. Ele me queria desamparada. Ele me queria abandonada no meio da noite sem recursos para que eu voltasse rastejando e assinasse qualquer oferta generosa que Célia havia mencionado. Remexi na minha bolsa, passando pelos plásticos inúteis até o pequeno bolso com zíper no fundo. Encontrei 3 notas amassadas de 20 reais e um punhado de moedas. 60 reais. Esse era meu patrimônio líquido no momento. Paguei por 20 reais de gasolina e pela água com o dinheiro. Voltei para o carro tremendo, não apenas de frio, mas da terrível percepção da minha vulnerabilidade. Eu não podia ir para um hotel. Não tinha um cartão de crédito para o depósito. Não podia ir para a casa da minha mãe. Não podia ir para a de Bruna. Dirigi até encontrar um motel de beira de estrada com uma placa de neon piscando que dizia vagas. Era um daqueles lugares onde caminhoneiros dormem por algumas horas. O tipo de lugar onde os lençóis cheiram a fumaça de cigarro e arrependimento. Pagamento adiantado, disse o gerente da noite através de um vidro reforçado. 50 reais pela noite. Entreguei-lhe 50 dos meus 60 reais restantes. Ele deslizou uma chave pela bandeja. Quarto 12. O quarto estava congelando. O aquecedor chacoalhava e cuspia um ar que cheirava a poeira queimada. Sentei-me na beirada do colchão afundado, ainda com meu caro terno de negócios, meu casaco firmemente enrolado em mim. Olhei para o meu celular. A tela estava iluminada com notificações. Sem desculpas, sem, por favor, volte. 118 chamadas perdidas. A maioria era de um número que eu reconheci.
o advogado pessoal de Marcos, um tubarão chamado Rogério Pires. E então, os e-mails começaram a chegar. Assunto: acordo de dissolução de casamento. Assunto: urgente. Acordo de confidencialidade necessário. Assunto: aviso de rescisão. Império Imóveis. Abri o aviso de rescisão primeiro. Era um PDF anexado a um e-mail da diretora de RH. Uma mulher que eu contratei. Uma mulher que eu mentorei. Prezada Sofia, dizia, com efeito imediato, seu cargo como diretora de operações está rescindido por justa causa. Alegações de espionagem corporativa e negligência grave. Eu ri, um som áspero e rouco no quarto vazio. Espionagem? Negligência? Fui eu quem ficou acordada até às 3 da manhã auditando os livros. Fui eu quem conhecia todas as leis de zoneamento do município. Marcos nem sabia como converter um PDF sem pedir minha ajuda. E então uma mensagem de texto chegou. Era de Júlio. Meu polegar pairou sobre a tela. Uma pequena parte tola de mim esperando que ele tivesse fugido, que estivesse arrependido. Mãe, não torne isso mais difícil. Papai diz que vai cortar minha faculdade e meu fundo fiduciário se você lutar contra o divórcio. Ele me prometeu o cargo de VP no próximo ano se eu ficar com ele. Você sempre me disse para ser ambicioso. Só estou fazendo o que você me ensinou. Por favor, entenda. Larguei o telefone na cama como se queimasse. Essa foi a borracha final. Marcos não tinha apenas tirado meu dinheiro e meu emprego. Ele havia comprado a alma do meu filho. Ele usou a riqueza que eu ajudei a construir para subornar meu próprio filho contra mim. Encolhi-me na colcha surrada, os joelhos puxados para o peito. As lágrimas finalmente vieram, quentes e rápidas. Chorei pelo bebê para quem eu lia histórias de ninar. Chorei pela irmã que protegi no parquinho. Chorei pelo marido em quem acreditei quando ele não era nada, além de um sorriso em um terno barato. Mas à medida que a noite avançava e as lágrimas secavam em crostas salgadas nas minhas bochechas, outra coisa começou a se instalar em meu peito. Era fria e pesada, como uma pedra. Eles pensaram que tinham me apagado. Eles pensaram que, ao tirar meus cartões de crédito e senhas, haviam tirado meu poder. Eles se esqueceram de uma coisa. Eles se esqueceram de quem construiu o castelo em que estavam sentados. Eles se esqueceram de quem projetou os sistemas de segurança, quem redigiu os contratos e quem sabia onde os corpos estavam enterrados. Marcos pensava que a Império Imóveis funcionava com seu charme. Ele estava prestes a aprender que funcionava com o meu cérebro. E embora ele pudesse ter roubado as chaves da porta da frente, ele se esqueceu de que o arquiteto sempre deixa uma porta dos fundos. Fiquei olhando para a mancha de água no teto, esperando o sol nascer. Eu não era mais Sofia, a esposa. Eu não era mais Sofia, a mãe. Eu era Sofia, a arquiteta, e estava prestes a colocar a casa inteira abaixo. Dormir era impossível naquele quarto de motel. O barulho do tráfego da rodovia era um zumbido constante, mas era o barulho na minha cabeça que me mantinha acordada. Memórias nítidas e pontiagudas se repetiam em loop. Para entender por que eu estava deitada em um colchão imundo com 10 ralhos no bolso, eu tive que voltar atrás. Tive que olhar para a fundação da minha vida e perceber que ela estava rachada desde o início. Eu cresci em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, a mais velha de 2 filhas. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, deixando minha mãe, Célia, para nos criar sozinha. A morte dele quebrou algo nela, ou talvez apenas revelou quem ela realmente era. Ela era uma mulher que precisava ser adorada, ser o centro das atenções, e projetava essa necessidade em suas filhas, ou melhor, em uma delas. Bruna nasceu linda, mesmo quando bebê. Tinha cachos dourados e grandes olhos azuis que faziam estranhos pararem na rua. Eu era sem graça, cabelo castanho, olhos sérios, robusta. Eu era a responsável. Bruna era a princesa. Lembro-me do dia em que fiz 18 anos. Eu tinha acabado de receber minha carta de aceitação para a FGV e uma bolsa parcial. Era meu bilhete de saída. Eu trabalhei em 3 empregos de meio período durante todo o ensino médio, dando aulas particulares, servindo mesas, organizando livros na biblioteca, para economizar para o resto da mensalidade. Corri para a cozinha agitando a carta. Mãe, eu consegui! Célia estava à mesa pintando as unhas de Bruna. Bruna tinha 12 anos na época, já exigente e petulante. Que bom, Sofia, disse minha mãe sem levantar o olhar. Mas fale baixo. Bruna está com dor de cabeça. Mas, mãe,
É a FGV. É um curso de administração. Célia suspirou, finalmente olhando para mim. Seus olhos não estavam cheios de orgulho. Eram calculistas. Sofia, querida, precisamos conversar sobre aquele dinheiro que você economizou. Meu fundo para a faculdade. Bem, a Bruna foi descoberta. Há um concurso de modelos em Florianópolis no próximo mês. Pode ser a grande chance dela, mas as taxas, a viagem, as fotos para o portfólio, é caro. Meu coração afundou. Mãe, esse é o meu dinheiro da faculdade. Eu o ganhei. Como você é egoísta, Sofia. Interveio Bruna, soprando as unhas molhadas. Você não quer que eu seja famosa. Eu te compro um carro quando for rica, Sofia, disse minha mãe, sua voz assumindo aquele tom, aquele que misturava culpa com uma ordem. Você é a forte. Você é inteligente. Você sempre pode encontrar um jeito. Você pode trabalhar mais um ano, fazer aulas noturnas. Mas a Bruna, ela é delicada. Este é o sonho dela. Você não iria querer esmagar o sonho da sua irmã, iria? Famílias se sacrificam umas pelas outras. Eu dei a eles o dinheiro. Claro que dei. Eu fui condicionada por 18 anos a acreditar que meu valor residia apenas no que eu podia fornecer para eles. Eu era o cavalo de batalha, a mula, a quebra-galho. Bruna era a criança de ouro, a estrela, aquela que merecia brilhar. Bruna foi para Florianópolis. Ela não foi contratada. Gastou o dinheiro em roupas e parques temáticos. Eu passei o ano seguinte trabalhando em turnos duplos em um restaurante para ganhar o dinheiro de volta. Comecei a faculdade um ano atrasada, exausta, mas determinada. Essa dinâmica nunca mudou, apenas evoluiu. Quando me formei como a melhor da minha turma, minha mãe não foi à cerimônia porque Bruna estava com ansiedade severa por causa do término de um namoro de 2 semanas. Atravessei o palco sozinha. Quando consegui minha primeira grande promoção em uma empresa de consultoria financeira, minha mãe disse: "Que ótimo, querida! Ei, você pode emprestar 2.000 reais para a Bruna? O proprietário dela está sendo horrível. Eu paguei o aluguel de Bruna. Paguei os reparos do carro dela. Paguei por suas aulas de teatro que ela nunca frequentou. Comprei um apartamento para minha mãe para que ela não tivesse que se preocupar com escadas. Eu pensei que estava comprando o amor deles. Pensei que se eu apenas desse o suficiente, trabalhasse o suficiente, resolvesse problemas o suficiente, eles finalmente me olhariam da mesma forma que olhavam para Bruna. Pensei que um dia minha mãe olharia para o meu rosto e diria: "Estou tão orgulhosa de você, Sofia. Você é minha alegria." Mas eu nunca fui a alegria dela. Eu era a conta de luz dela. Eu era a rede de segurança dela. E então, conheci Marcos. Ele era charmoso, ambicioso e parecia me ver. Ele me disse que eu era brilhante. Ele me disse que eu era linda. Eu não percebi na época que ele tinha o mesmo olhar calculista nos olhos que minha mãe. Ele não viu uma alma gêmea. Ele viu um hospedeiro. Ele viu uma mulher treinada para dar tudo e não pedir nada em troca. Ele se encaixou perfeitamente no espaço vazio do meu coração que minha mãe e minha irmã haviam escavado. Eu me casei com ele, pensando que estava construindo uma nova família, uma família melhor. Deitada no quarto escuro do motel, a revelação me atingiu com a força de um golpe físico. Eu não havia escapado da minha dinâmica familiar ao me casar com Marcos. Eu a havia recriado. Marcos era a criança de ouro, exigindo adoração e recursos. Eu ainda era o cavalo de batalha, trabalhando nas sombras para manter as luzes acesas. E Bruna? Bruna era apenas a conclusão inevitável. Os 2 parasitas da minha vida finalmente se encontraram. Você é a forte, Sofia. A voz da minha mãe ecoou em minha memória. Bem, ela estava certa sobre uma coisa. Eu era forte. Forte o suficiente para carregá-los por 40 anos. E agora, que Deus os ajudasse, eu era forte o suficiente para deixá-los ir. Sentei-me na cama, as molas de metal rangendo. Eu não ia mais chorar. A tristeza se foi, substituída por uma clareza fria e clínica. Eles queriam a delicada Bruna. Eles queriam o sonhador Marcos. Tudo bem, eles podiam ter um ao outro, mas não podiam ter meu dinheiro. Não podiam ter minha empresa. Peguei a bolsa do meu notebook. Era hora de parar de ser a filha que se sacrifica. Era hora de ser a CEO que liquida ativos tóxicos. O sol da manhã filtrava pelas cortinas sujas do quarto do motel, lançando sombras longas e empoeiradas no chão. Abri meu notebook.
Felizmente, eu tinha um roteador Wi-Fi portátil na minha bolsa. Um hábito de anos de viagens de negócios. Marcos não podia cortar um dispositivo que ele não sabia que existia. Não tentei entrar nas contas bancárias ainda. Eu sabia que aquelas portas estavam bem fechadas. Em vez disso, abri um arquivo chamado Arquivo IE01. Para entender como eu ia destruir Marcos, você precisa entender como eu o construí. Conheci Marcos há 22 anos em um evento de networking imobiliário no centro de São Paulo. Ele tinha 29 anos, usava um terno que não caía muito bem, segurava uma taça de vinho barato e entretinha um grupo de investidores. Ele era elétrico. Tinha um sorriso que poderia vender areia no deserto. Uma risada que fazia você se sentir a pessoa mais engraçada do mundo. Eu tinha 25 anos. Uma analista júnior em uma das grandes empresas de consultoria, parada em um canto agarrada à minha pasta de estudos de mercado. Eu o observei se mover pela sala. Ele era carismático, sim, mas eu podia ouvir o que ele estava dizendo. Ele estava cuspindo jargões, fazendo promessas de retornos que eram matematicamente impossíveis. Ele me encurralou perto do buffet. Parece que você está analisando a integridade estrutural dos espetinhos de camarão, ele brincou. Não, eu sorri. Estou analisando sua proposta para aqueles investidores. Você está prometendo um retorno de 15% em um imóvel em um bairro em declínio. Você vai fazê-los perder dinheiro. Ele piscou surpreso. Então riu. Ok, você me pegou. Eu sou um cara de grandes ideias, não de números. Preciso de alguém que entenda das coisas chatas. As coisas chatas são o que te mantém fora da cadeia, eu disse secamente. Ele se apaixonou por mim, ou pelo menos pelo que eu podia fazer por ele ali mesmo. Em 6 meses, estávamos casados. Em 1 ano, fundamos a Império Imóveis. A divisão de trabalho foi estabelecida imediatamente. Marcos era o rosto. Ele era o CEO. Ele participava das reuniões com clientes, jogava golfe com desenvolvedores e dava entrevistas para o Valor Econômico e a Forbes. Ele amava os holofotes. Ele amava o título. Eu era a arquiteta. Eu era a diretora de operações. Mas, na realidade, eu era todo o resto. Eu encontrava os imóveis, negociava os empréstimos, gerenciava os empreiteiros, brigava com a prefeitura por licenças de zoneamento, fazia os impostos, a folha de pagamento e a conformidade legal. Nosso primeiro grande projeto foi um desastre anunciado. Marcos havia comprado um armazém dilapidado na zona sul de São Paulo, convencido de que seria a próxima grande conversão para lofts. Ele pagou R$500.000, muito caro. O empreiteiro que ele contratou fugiu com o adiantamento. Estávamos à beira da falência antes mesmo de vendermos uma única unidade. Lembro-me de sentar à mesa da nossa cozinha, grávida de julho, olhando para os números vermelhos no livro-caixa. Marcos andava de um lado para o outro, suando através da camisa em pânico. Acabou, Sofia. Minha reputação está arruinada. Vou ser processado. Senta, eu ordenei. Peguei as joias da minha avó, a única herança que recebi, a salvo da minha mãe e de Bruna, e as vendi. Liquidei meu fundo de aposentadoria. Renegociei os termos com o banco, apresentando um plano de negócios tão detalhado, tão à prova de balas, que o gerente da agência disse que era o melhor que ele já tinha visto. Demiti o amigo de Marcos, que estava atuando como gerente de projeto, e assumi a supervisão do canteiro de obras, andando por zonas de construção com um capacete e uma barriga de 6 meses. Terminamos o projeto. Vendemos tudo em 3 semanas. Marcos foi aclamado como um visionário na imprensa de negócios. A manchete dizia: Marcos Dantas, o novo rei dos lofts. Ele trouxe a revista para casa, radiante. Olha isso, amor. Nós conseguimos. Ele não me mencionou na entrevista uma vez sequer. Quando eu apontei isso delicadamente, ele me beijou na testa. Querida, você sabe como a mídia é. Eles gostam de uma narrativa única. Além disso, você odeia os holofotes. Você é minha arma secreta. O poder por trás do trono. Eu aceitei. Eu disse a mim mesma que era pela família. Eu disse a mim mesma que, contanto que a empresa tivesse sucesso, não importava de quem era o rosto na capa. Fui uma tola por 20 anos. Eu construí o palco, ajustei as luzes e escrevi o roteiro. Marcos apenas entrou e recebeu os aplausos. A empresa cresceu. Expandimos para imóveis comerciais, condomínios de luxo, empreendimentos de uso misto.
Valíamos milhões. Mas a estrutura da empresa, essa era minha obra-prima. Marcos era preguiçoso com detalhes. Ele odiava ler contratos. Ele odiava senhas. "Resolve isso, Sofia", era sua frase favorita. Então, eu configurei a infraestrutura digital. Criei a intrincada teia de holdings para limitar a responsabilidade. Configurei as transferências bancárias automatizadas. E como Marcos era paranoico com funcionários roubando dele, ele insistiu em um servidor interno localizado e altamente criptografado para nossos dados financeiros mais sensíveis. Ele queria um acesso fantasma, um login de administrador mestre que pudesse contornar todos os outros protocolos caso fôssemos bloqueados ou feitos de reféns pela equipe de TI. "Apenas você e eu saberemos o acesso fantasma", ele havia dito. Mas Marcos nunca se deu ao trabalho de memorizar a complexa sequência de 64 caracteres que eu gerei. Ele a escreveu em um post-it, guardou na gaveta de sua mesa por uma semana e depois a jogou fora, supondo que eu estaria sempre lá para digitá-la para ele. Ele estava certo. Eu sempre estive lá, até ontem. Agora, sentada no motel, olhei para a tela de login do servidor privado da Império Imóveis. O túnel VPN era seguro. Marcos pensou que ligar para o banco e me remover como signatária havia cortado meu acesso. Ele pensou que me demitir através do RH havia revogado meu acesso. Ele confiou nos protocolos padrão. Ele confiou na porta da frente. Ele se esqueceu do acesso fantasma. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Digitei a sequência de caracteres. Era um verso de um poema que eu amava misturado com as coordenadas de GPS do primeiro prédio que compramos e a data em que Júlio perdeu seu primeiro dente. Marcos não sabia de nada disso. Autenticando, acesso concedido, nível de administrador. A tela se inundou de dados. Todo o sistema nervoso da Império Imóveis estava aberto diante de mim. E-mails, transferências eletrônicas, registros contábeis, documentos fiscais, históricos de chats privados. Eu não estava apenas olhando para uma empresa. Eu estava olhando para a cena do crime do meu casamento. Comecei a baixar. Eu não queria apenas alguns arquivos. Eu queria tudo. Cada e-mail que Marcos enviou nos últimos 5 anos. Cada relatório de despesas. Cada transferência para as Ilhas Cayman ou Suíça. E foi aí que eu vi uma pasta chamada Projeto B. Não era um projeto de construção. O B era de Bruna. Abri a pasta e meu sangue gelou. Isso não era apenas um caso. Era desvio de dinheiro em larga escala. Datas, valores, recibos. 12 de janeiro. Transferência de 50 mil HALERs para a Bruna Consultoria LTDA. O nome de solteira de Bruna. 14 de fevereiro. 12 mil HALERs na Tiffany & Comer. 1º de março. 4.500 HALERs para o aluguel mensal de uma suíte de luxo no Hotel Unique. Ele estava mantendo Bruna como concubina com dinheiro da empresa por 3 anos. Mas ia ainda mais fundo. Vi transferências para uma empresa fantasma que não reconheci. A Orion Participações. O signatário da Orion não era Marcos. Era Bruna. E os ativos sendo transferidos para a Orion não eram apenas dinheiro. Eram escrituras. Marcos estava lentamente transferindo os títulos de nossas propriedades mais valiosas e quitadas para uma empresa de propriedade da minha irmã. Ele estava esvaziando a Império Imóveis, preparando-se para me deixar com a casca vazia enquanto ele e Bruna fugiam com os ativos. Senti-me mal. Isso não era apenas me substituir como esposa. Isso era roubo qualificado. Mas enquanto eu rolava pelos documentos, um sorriso frio tocou meus lábios. Marcos era um ator, não um arquiteto. Ele não entendia a papelada que estava assinando. Em sua arrogância e na ganância de Bruna, eles cometeram erros amadores e desleixados. Eles falsificaram minha assinatura nas transferências de escritura. Eu podia ver nos PDFs uma cópia digital desajeitada da minha assinatura de um documento diferente. E no contrato social da Orion Participações, Bruna listou seu endereço permanente. Era o meu endereço, a casa que eu paguei. Eu os peguei. Eu os tinha na mão. Mas não podia atacar ainda. Se eu fosse a polícia agora, Marcos alegaria que foi um erro administrativo. Ele pagaria uma multa e me enterraria em litígios por anos. Ele tinha dinheiro para advogados caros. Eu tinha 10 HALERs. Eu não precisava deixá-los se enforcarem. Eu precisava que eles se sentissem seguros.
Eu precisava que eles pensassem que eu estava derrotada, arruinada e escondida em um buraco. Fechei o notebook. Eu tinha as plantas para a destruição deles. Agora eu só precisava construir a armadilha. A evidência digital do Projeto B queimava em minha mente, forçando-me a lembrar exatamente como Bruna havia se infiltrado em meu santuário. Começou há 5 anos, uma época em que a Império Imóveis estava em expansão e minha guarda estava baixa. Bruna tinha acabado de passar por seu 3º divórcio. Seu ex-marido, um mecânico decente chamado Dennis, a deixou porque ela se recusou a trabalhar e gastou o salário dele em bolsas de grife que não podia pagar. Ela apareceu na minha porta com 2 malas e uma história chorosa que teria ganhado um Oscar. Ele era abusivo, Sofia. Ela chorou, se jogando em meus braços. Mais tarde, descobri que abusivo significava que ele havia cortado o cartão de crédito dela. Não tenho para onde ir. Mamãe disse que você me ajudaria. Célia me ligou 10 minutos depois. Sofia, você tem aquela casa enorme com todos aqueles quartos de hóspedes vazios. Deixe sua irmã ficar por algumas semanas. Ela só precisa se recuperar. Família ajuda família. Eu concordei. Eu sempre concordava. Uma semana se transformou em 6 meses. Bruna passava os dias na minha piscina, bebendo meu vinho e criticando meus paisagistas. Marcos, na época, parecia irritado com a presença dela. Ela é uma sanguessuga, Sofia, ele reclamou. Ela trata nossa casa como um hotel. Eu a defendi. Ela está de luto, Marcos. Dê um tempo a ela. Então veio o pedido. Preciso de um emprego. Bruna anunciou uma noite no jantar. Estou entediada. Quero trabalhar para vocês. Eu quase engasguei. Bruna, nós administramos uma empresa de imóveis comerciais. É de alta pressão. Que habilidades você tem para isso? Sou boa com pessoas. Ela insistiu. Posso ser, não sei, relações com clientes. Posso organizar as festas. Posso conversar com investidores. Vocês dois são tão sérios. Precisam de alguém divertido. Não, eu disse. Foi uma das poucas vezes que bati o pé, mas Célia interveio. Ela dirigiu 40 minutos para tomar um café comigo. Sofia, esta é a chance de Bruna ser responsável. Se você me der um emprego a ela, ela vai fracassar. Você a quer morando no seu sofá para sempre? Dê a ela um salário. Deixe-a se mudar. Marcos acha que é uma boa ideia. Ela acrescentou suavemente. Eu pisquei. Marcos? Falei com ele, disse Célia. Ele acha que Bruna poderia ajudar a suavizar a imagem da empresa. Sabe, você pode ser um pouco intensa, querida. Confrontei Marcos. Você quer contratar a Bruna? Marcos encolheu os ombros, ajustando a gravata. Sua mãe está certa. Precisamos de alguém para cuidar do lado social, das galas, dos eventos de caridade. Você odeia essas coisas. Deixe-a fazer isso. Pague a ela um salário de assistente. Tire-a de casa. Todos nós ganhamos. Então, eu o fiz. Criei um cargo, diretora de eventos especiais. No início parecia funcionar. Bruna se mudou para um apartamento que eu subsidiava e organizou a festa de Natal da empresa. Foi luxuosa, acima do orçamento, mas um sucesso. Então as mudanças sutis começaram. Bruna começou a vir ao escritório todos os dias vestida não com trajes de negócios, mas com vestidos justos que estavam no limite do inadequado. Ela passava horas no escritório de Marcos discutindo a logística dos eventos. Eu passava e os ouvia rindo. Sempre que eu entrava na sala, eles paravam. Qual é a graça? Eu perguntava, sentindo uma pontada de desconforto. Apenas uma piada sobre um cliente, dizia Bruna, sorrindo aquele sorriso sacarino. Você não entenderia, Sofia. É uma piada interna. Ela começou a se juntar a nós para almoços de negócios. Então, ela começou a me substituir neles. Sofia, você fica e termina as projeções trimestrais, dizia Marcos. Bruna e eu levaremos os desenvolvedores à churrascaria. Você sabe que odeia conversa fiada. E eu odiava conversa fiada. Eu amava o trabalho. Então os deixei ir. Fiquei no escritório comendo uma salada na minha mesa, analisando os números, garantindo que nossas margens de lucro estivessem saudáveis, enquanto meu marido e minha irmã bebiam martinis e riam às minhas custas. Notei mudanças em Marcos. Ele começou a se vestir mais jovem. Comprou um Porsche que não precisava. Começou a sair tarde para networking. Quando expressei minha preocupação, Célia me fez de louca até o infinito.
Você está sendo paranoica, Sofia. Ela repreendeu. Você deveria estar feliz que Marcos e Bruna se dão bem. A maioria dos homens odeia os cunhados. É uma bênção. Não estrague tudo com seu ciúme. Está abaixo de você. Ciúme. Ela me fez sentir como uma maluca insegura e arpia. Agora, olhando para a pasta do projeto B no meu notebook, vi a realidade. Os jantares de networking eram encontros. As viagens de negócios a Florianópolis eram férias. E as taxas de consultoria pagas a Bruna eram, na verdade, sua mesada por ser amante dele. A cobra não apenas se esgueirou para a grama. Eu abri a porta, a convidei para entrar e lhe dei leite morno. E a pior parte, minha mãe segurou a porta aberta. Célia havia intermediado isso. Ela empurrou Bruna para Marcos, sabendo exatamente do que Bruna era capaz. Ela queria que Bruna tivesse a vida que eu construí, porque em sua mente distorcida, Bruna merecia o reino, e eu era apenas a construtora, destinada a erguê-lo e ir embora. Bati a mão contra a mesa barata do motel. A dor me ancorou na realidade. Ok, sussurrei para o quarto vazio. Vocês querem jogar o jogo divertido e irresponsável? Vamos ver o quão divertido é quando a arquiteta remove a viga de sustentação. Passei as 6 horas seguintes em um transe de contabilidade forense. O acesso fantasma me deu tudo, mas eu tinha que ter cuidado. Se eu fizesse qualquer alteração, se alterasse qualquer arquivo, os registros do sistema poderiam alertar o diretor de TI, um homem chamado Estevão, que costumava ser leal a mim, mas agora, sem dúvida, respondia a Marcos. Então, me tornei um fantasma. Copiei, baixei, tirei capturas de tela, rastreei o fluxo de dinheiro. Era pior do que eu pensava. A Império Imóveis estava sangrando dinheiro para financiar o estilo de vida deles e as transferências para a empresa de fachada de Bruna. Marcos havia parado de pagar fornecedores. Estávamos com 3 meses de atraso nos pagamentos às equipes de construção do novo arranha-céu no centro financeiro. Estávamos em inadimplência com os juros de 2 grandes empréstimos. Marcos estava roubando de um para pagar Bruna. Minha empresa, o trabalho da minha vida, era um castelo de cartas. Se os credores descobrissem, estaríamos insolventes em 30 dias. Mas então encontrei algo que me fez sentar ereta. Era uma troca de e-mails entre Marcos e um investigador particular chamado Pires Investigações. A data era de 2 anos atrás. Assunto: vigilância. Alvo: S. Dantas. Marcos: preciso de podres. O que for, infidelidade, abuso de substâncias, instabilidade mental. Preciso de motivos para anular o pré-nupcial. Pires: Sr. Dantas. Seguimos ela por 6 meses. Ela vai para o trabalho. Vai ao supermercado. Vai à casa da mãe dela. Trabalha até tarde. Não há podres. A mulher é uma santa. Marcos: procure mais ou invente algo. Não posso me dar ao luxo de dar a ela metade. Parei de respirar. 2 anos. Ele estava planejando se livrar de mim há 2 anos, mas não conseguia encontrar uma maneira de fazê-lo sem perder dinheiro. E então, um e-mail mais recente, datado de 1 semana atrás. Marcos: esqueça os podres. Vamos com a tática do colapso mental. A família dela vai testemunhar. A mãe e a irmã estão a bordo. Vamos alegar que ela está sobrecarregada, paranoica, inapta para liderar. Forçaremos uma moção de desconfiança na reunião do conselho. Assim que ela estiver fora, acionamos a cláusula de compra pela avaliação mais baixa. Célia: posso testemunhar que ela tem estado errática ultimamente. Muito emotiva. Estou preocupada com ela, Marcos. Precisamos fazer o que é melhor para a empresa. Olhei para a tela, as lágrimas de raiva embaçando minha visão. Minha mãe, minha própria mãe, estava conspirando para me declarar mentalmente instável para que sua filha de ouro pudesse roubar meu marido e meu dinheiro. Você quer errática? Murmurei. Eu vou te mostrar o que é errático. Cavei mais fundo. Eu precisava de uma vantagem. A evidência de fraude era boa, mas levaria tempo para provar no tribunal. Eu precisava de algo imediato, algo que aterrorizasse Marcos. Encontrei nos registros fiscais. No ano passado, para garantir um empréstimo maciço de uma empresa de private equity, Marcos havia inflado as taxas de ocupação de nossas propriedades comerciais. Ele havia forjado contratos de aluguel. Ele havia falsificado fisicamente as assinaturas de inquilinos que não existiam. Isso não era apenas fraude civil. Isso era fraude bancária. Isso era um crime federal com pena de prisão.
E os documentos do empréstimo foram assinados por Marcos Dantas, CEO. Minha assinatura não estava neles. Eu estava fora da cidade para o funeral da minha tia naquela semana. Um funeral que Bruna faltou. E Marcos disse que cuidaria da papelada. Ele havia assinado sua própria sentença de morte, e nem sabia. Copiei os documentos do empréstimo. Copiei os aluguéis falsos. Construí um dossiê que era uma bomba nuclear. Olhei para o relógio. Eram 2 da tarde. Eu estava trabalhando sem parar por 12 horas. Estava morrendo de fome. Não tinha tomado banho e estava funcionando à base de adrenalina. Eu precisava de um celular descartável. Não podia usar o meu. Eles provavelmente o estavam rastreando ou puxando os registros. Fui a uma loja de conveniência do outro lado da rua, comprando um celular pré-pago barato com dinheiro. De volta ao quarto, sentei na cama e olhei para o novo telefone. Para quem eu poderia ligar? Meus amigos? A maioria eram amigos em comum do casal com Marcos. Eles provavelmente ficariam do lado do charmoso Marcos ou permaneceriam neutros. Minha família? Obviamente não. Meus funcionários? Arriscado demais. Eu precisava de alguém poderoso, alguém que odiasse Marcos, alguém com os recursos para travar uma guerra. Um homem veio à minha mente. Elias Vargas. Elias era um magnata bilionário do setor imobiliário em São Paulo. Dinheiro antigo, implacável, mas com princípios. 3 anos atrás, Marcos havia vencido Elias na aquisição de um terreno nobre no projeto da orla da represa Billings. Marcos venceu subornando um vereador para rezonear o terreno, uma medida à qual eu me opus ferozmente, mas que Marcos fez pelas minhas costas. Elias suspeitou de jogo sujo. Ele havia chamado publicamente Marcos de um alpinista social de terno barato. Marcos riu, mas Elias nunca esqueceu. Se eu fosse a Elias Vargas com a prova da fraude de Marcos, especificamente a fraude que custou a Elias aquele negócio, era um tiro no escuro. Elias poderia rir de mim. Ele poderia me mandar embora. Mas ele era a única pessoa em São Paulo com poder suficiente para me proteger da equipe jurídica de Marcos. Disquei o número do Grupo Vargas. Eu sabia de cor. Eu o havia procurado vezes suficientes quando éramos rivais. Grupo Vargas. Gabinete da Presidência. Respondeu uma voz nítida. Preciso falar com o Sr. Vargas imediatamente. O Sr. Vargas está em reuniões. Posso perguntar sobre o que se trata? Diga a ele que é Sofia Dantas, eu disse. Diga a ele que eu sei como Marcos Dantas conseguiu a aquisição da Billings e diga a ele que eu tenho os e-mails. Houve uma pausa. Um momento, por favor. 30 segundos depois, uma voz profunda e rouca estava na linha. Senhora Dantas, a que devo o prazer? Seu marido a enviou para se gabar? Meu marido acabou de me demitir, esvaziou minhas contas bancárias e colocou a amante dele na minha casa. Eu disse, minha voz firme. Não estou aqui para me gabar, Sr. Vargas. Estou aqui para transformá-lo em cinzas. E pensei que o senhor talvez quisesse acender o fósforo. Silêncio depois uma risada baixa. Estou ouvindo. Antes de ir me encontrar com Elias Vargas, havia mais uma ferida que eu precisava cauterizar. Um arquivo que eu estava evitando no banco de dados da Império Imóveis. O fundo fiduciário de Júlio. Júlio era meu ponto fraco, meu calcanhar de Aquiles. Eu o protegi do narcisismo de Marcos durante toda a sua vida. Quando Marcos esquecia o aniversário de Júlio, eu comprava o presente e assinava o nome de Marcos. Quando Marcos perdia os jogos de futebol de Júlio, eu dizia a Júlio que o pai estava trabalhando duro para o nosso futuro. Eu o criei para acreditar que seu pai era um herói, encobrindo a realidade de que seu pai era um egoísta negligente. Agora eu percebia que esse foi meu maior erro. Eu protegi Júlio da verdade e, ao fazer isso, permiti que Marcos comprasse sua lealdade com mentiras. Abri os documentos do fundo fiduciário. Marcos havia modificado recentemente os termos. Originalmente, o fundo deveria ser pago aos 25 anos, condicionado à formatura na faculdade. Os novos termos, datados de 2 semanas atrás. Acesso imediato a uma distribuição em dinheiro de 200 mil highlights. Transferência do título do Porsche 911 de 2023. E a correspondência anexa. Júlio. Pai. A mãe vai surtar se eu largar a faculdade no próximo semestre. Marcos. A mãe não vai estar no comando por muito mais tempo, Ju. Ela te trata como uma criança. Eu te trato como um homem. Você quer o carro? Você quer o dinheiro? Você só tem que me apoiar quando chegar a hora.
Você tem que dizer aos advogados que a mãe tem agido de forma estranha, que ela está instável. Júlio. Bem, ela tem estado meio estressada ultimamente. Marcos. Exatamente. Ela está pirando. Temos que proteger a empresa. Se você ficar comigo, eu te faço VP de aquisições no próximo ano. Sem diploma necessário. Você pode aprender na prática, como eu. Júlio. VP? Sério? Ok, estou dentro. O que eu tenho que fazer? Li as palavras e meu coração não apenas se partiu, ele virou pó. VP de aquisições. Júlio estava reprovando em Introdução à Economia. Ele passava os fins de semana jogando videogame e dormindo até o meio-dia. Ele não estava qualificado para administrar uma barraca de limonada, muito menos um departamento em uma empresa multimilionária. Marcos estava o preparando para o fracasso, afagando seu ego para usá-lo como um peão contra mim. E Júlio, meu doce menino, vendeu sua mãe por um Porsche e um título que não merecia. Lembrei-me da mensagem que ele me enviou na noite passada. Papai diz que vai cortar minha faculdade. Ele não estava preocupado com a faculdade. Estava preocupado com dinheiro fácil. Puxei o extrato do cartão de crédito de Júlio, aquele que eu pagava. Loja de bebidas, boate, site de apostas online, clube de striptease. Ele estava em uma espiral descendente, e em vez de criá-lo, Marcos estava financiando essa espiral para comprar um aliado. Peguei meu celular descartável, hesitando. Ele era meu filho, mas o garoto que se sentou naquele sofá e me disse para aceitar a realidade não era o garoto que eu criei, era a criação de seu pai. Se eu continuasse a amortecer sua queda, eu o perderia para sempre para o mundo de corrupção e superficialidade de Marcos. A única maneira de realmente salvá-lo era deixá-lo quebrar. Digitei uma mensagem de texto. Não a enviei ainda. Apenas a escrevi, olhando para o cursor. Júlio, eu vi os e-mails. Eu vi o carro. Você escolheu o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil é uma armadilha. Quando seu pai terminar de te usar, ele vai te descartar assim como eu. Eu te amo o suficiente para deixar você aprender isso da maneira mais difícil. Boa sorte, senhor vice-presidente. Salvei o rascunho. Sequei meus olhos. Naveguei para o sistema de folha de pagamento. Removi Júlio da folha de pagamento de estagiário em que ele esteve por 3 anos, apesar de nunca ter pisado no escritório. Eu não podia tocar no fundo fiduciário. Marcos o controlava agora, mas eu podia tocar no plano de saúde. Júlio estava na minha apólice. A apólice que eu pagava pessoalmente. Remover dependente. Júlio Dantas. Motivo. Não é mais um estudante em tempo integral. Foi mesquinho. Foi pequeno, mas foi a primeira vez em 21 anos que eu não consertei algo para ele. Meu telefone vibrou. Era o endereço para a reunião com Elias Vargas, a biblioteca do Jockey Club, em Mil Nora. Venha sozinha. Fechei o notebook, fui ao banheiro e joguei água fria no rosto. Tentei arrumar meu cabelo. Meu terno estava amassado, mas eu o sacudi. Apliquei uma camada de batom, minha armadura. Olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta parecia cansada. Sim, mas parecia perigosa. Ela parecia uma mãe que perdeu seus filhotes e não tinha mais nada a perder. Você quer instabilidade, Marcos? Disse a minha imagem. Vou te mostrar um terremoto. Entrei no Jockey Club com o mesmo terno amassado com o qual fugi de casa, carregando uma bolsa de notebook que continha provas suficientes para mandar meu marido para uma penitenciária federal. O porteiro me olhou com ceticismo. Aquele lugar cheirava a dinheiro antigo, velhos rancores e mogno, um mundo que Elias Vargas governava. Encontrei-o na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro lendo o Valor Econômico. Ele tinha 65 anos, cabelos prateados e olhos como sílex polido. Ele não se levantou quando me aproximei. Senhora Dantas, disse Elias dobrando o jornal. Você está com uma aparência péssima. Eu me sinto péssima, admiti, afundando na cadeira em frente a ele. Mas meu cérebro está funcionando perfeitamente. Você mencionou o negócio da Billings. Elias foi direto ao ponto. Você disse que tinha provas. Abri meu notebook. Não perdi tempo com formalidades. Abri o dossiê que havia compilado no quarto do motel. Virei a tela para ele. 3 anos atrás, Marcos o venceu na disputa pelo terreno da Billings. Você suspeitou que ele subornou o vereador Dias. Você estava certo. Elias se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando. Aqui está a transferência bancária, eu disse, apontando para a tela.
50 mil hires para uma empresa de fachada chamada Dias Gestão. E aqui estão os e-mails entre Marcos e Dias discutindo a taxa de agilização do rezoneamento. Marcos foi descuidado. Ele usou seu e-mail pessoal para o contato inicial. Elias examinou os documentos. Sua expressão não mudou, mas o ar ao seu redor pareceu ficar mais frio. Por que você está me mostrando isso agora? Você era a COO. Você se beneficiou desse negócio. Eu não sabia, eu disse, minha voz firme. Marcos mantinha uma contabilidade paralela. Encontrei-a na noite passada, depois que ele me expulsou de casa. Congelou minhas contas e colocou minha irmã na minha cama. Elias levantou o olhar, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto. A irmã dele? Eu corrigi. A minha irmã. E minha mãe está torcendo por eles. Acrescentei, uma risada amarga escapando de meus lábios. É uma reunião de família completa, e eu sou a única não convidada. Respirei fundo. Senhor Vargas, não vim aqui para fofocar. Vim aqui para fazer um acordo. Marcos está tentando me destruir. Ele forjou minha assinatura em empréstimos fraudulentos. Ele está desviando fundos da empresa. Ele vai deixar a Império Imóveis como uma cratera fumegante. Eu quero salvá-la. Elias ergueu uma sobrancelha. Eu quero que você me ajude a enterrá-lo. E, em troca, eu lhe darei a propriedade da Billings. Continue. Marcos está super alavancado. Ele está com pouco dinheiro. Ele está prestes a dar calote em empréstimos de construção. Se você entrar agora como um salvador da pátria, oferecendo um empréstimo ponte para salvar o projeto, ele aceitará. Ele está desesperado. E no contrato de empréstimo, nós embutimos uma cláusula de garantia. Se ele der calote, o que ele fará, porque eu conheço os números reais, você fica com os ativos, especificamente a escritura da Billings. Elias me encarou por um longo momento. O silêncio se estendeu, denso e tenso. Então, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador reconhecendo o outro predador. Você é vingativa, não é? Disse Elias suavemente. Eu sou eficiente, corrigi. Marcos acha que sou uma esposa desprezada que vai chorar em um canto. Ele não percebe que fui eu quem escreveu o plano de negócios dele. Elias fechou meu notebook e o empurrou de volta para mim. Eu gosto de você, Sofia. Você tem garra. Marcos sempre me pareceu um pavão. Todo penas, nenhum voo. Mas você é um falcão. Ele pegou o celular. Estou ligando para meu diretor jurídico. Ele é o melhor litigante de São Paulo. Ele a representará no divórcio pro bono. Considere um investimento em nossa nova parceria. Obrigada, sussurrei, o alívio me inundando. E Sofia, acrescentou Elias, seus olhos duros. Não me decepcione. Se fizermos isso, vamos destruí-lo completamente, sem misericórdia, sem aceitá-lo de volta quando ele chorar. Ele não vai chorar, eu disse, pensando no sorriso de Marcos quando pegou meu anel. Ele vai gritar. Elias assentiu. Bom, agora, vamos arranjar um quarto de hotel para você que não cobre por hora. Você não pode planejar uma guerra se não dormiu. Naquela noite, dormi em uma suíte no Hotel Unique, paga pelo Grupo Vargas. Tomei um banho longo, esfregando a sujeira do motel da minha pele. Enquanto eu estava deitada entre os lençóis limpos e frescos, senti uma mudança profunda dentro de mim. Por 20 anos, eu fui a quebra-galho. Eu suavizei os erros de Marcos, limpei suas bagunças, o fiz parecer bem. Eu fui a cola invisível que mantinha tudo unido. Agora, eu seria o solvente. Eu ia dissolver tudo o que ele pensava que possuía. Peguei meu celular descartável e enviei a Elias um texto de uma palavra. Pronta. 3 dias depois, a armadilha estava montada. O advogado de Elias, um homem assustadoramente calmo chamado Wagner Telles, redigiu a proposta de divórcio. Era uma obra-prima de desvio de atenção legal. Na superfície, parecia uma rendição completa. A proposta: Marcos fica com a casa da família. Marcos fica com a propriedade total da Império Imóveis. Sofia recebe um pagamento único de 500 mil hires, uma fração do que me era devido. Sofia renuncia a toda e qualquer reivindicação de pensão futura. Parecia que eu estava desistindo. Parecia que eu estava quebrada, desesperada por dinheiro, e só queria fugir. Marcos adoraria. Alimentava perfeitamente seu ego. Mas enterrada nas profundezas do documento de 60 páginas, na seção 14, subseção C, parágrafo 4,
estava a cláusula da pílula de veneno. No caso de qualquer uma das partes deste acordo ser considerada culpada de atividade criminosa não divulgada, fraude ou desvio de dinheiro durante o casamento, ou ser condenada por um crime grave nos 24 meses seguintes à assinatura, este acordo em sua totalidade será nulo e sem efeito. Em tal evento, todos os ativos, incluindo 100% das ações da empresa e bens imóveis, reverterão para a parte não infratora como danos punitivos. Marcos nunca lia as letras miúdas. Ele pagava advogados para fazer isso, mas seu advogado, Rogério Pires, era preguiçoso. Eu sabia porque costumava pagar suas faturas. Pires passava os olhos pelos contratos, procurava os grandes números, o acordo, a pensão. Ele não procuraria por uma cláusula de reversão específica enterrada em um texto genérico de responsabilidade. Encontrei Marcos e seu advogado no escritório de Pires. Eu não usava maquiagem. Usava um suéter velho. Mantive a cabeça baixa, olhando para o chão. Eu precisava vender a imagem da mulher derrotada. Marcos entrou como se fosse o dono do mundo. Usava um terno italiano novo e cheirava a colônia cara. Provavelmente um presente de Bruna. Olha só quem saiu da toca. Zombou Marcos ao se sentar. Espero que esteja pronta para assinar, Sofia. Bruna e eu temos convites de casamento para encomendar. Apenas me dê o cheque. Eu disse com a voz trêmula. Eu só quero ir embora, Marcos. Não consigo mais lutar com você. Marcos riu, olhando para Pires. Viu? Eu disse que ela se renderia? Ela não tem estômago para isso. Pires deslizou os papéis pela mesa. Acordo padrão, Sofia. Você sai com 500.000 e ficha limpa. Apenas assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta. Minha mão tremia. Em parte atuação, em parte pura adrenalina. E o Júlio? Perguntei suavemente. Júlio vai ficar comigo, disse Marcos, recostando-se na cadeira. Ele é meu vice-presidente agora. Vamos construir um império juntos, sem sua chatice constante. Senti uma pontada aguda no peito, mas engoli. Ok, cuide dele. Assine a droga dos papéis, Sofia. Assinei meu nome na linha que aparentemente me despojava de 20 anos de trabalho duro. Então Marcos assinou. Ele o fez com um floreio. Um grande e arrogante M. Feito, disse Pires, fechando a pasta. O cheque será transferido para sua conta amanhã. Marcos se levantou e abotoou o paletó. Ele me deu um sorriso de escárnio que me deu calafrios. Sabe, Sofia, você deveria me agradecer. Você sempre foi muito certinha para esta vida. Vá morar numa fazenda ou algo assim. Encontre um bom bibliotecário. Adeus, Marcos, sussurrei. Enquanto eu caminhava em direção ao elevador, ouvi Marcos rindo com Pires. Isso foi mais fácil do que eu pensei. Ela nem pediu a casa de praia. As portas do elevador se fecharam, cortando sua risada. Encostei-me na parede de metal e soltei um suspiro longo e lento. Eu tinha assinado. A pílula de veneno estava ativa. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era provar a fraude. E eu já tinha as provas. Só precisava do palco certo para apresentá-las. E que palco melhor do que o casamento? Marcos e Bruna haviam anunciado a data. Seria em 3 semanas. Um casamento apressado, eles chamaram. Queriam se legitimar antes da temporada de galas da primavera. 3 semanas. Esse era meu prazo. Saí do prédio e entrei no carro com o motorista de Elias. Ele assinou? Perguntou Elias do banco de trás. Ele assinou. Eu disse, um sorriso genuíno finalmente surgindo. Ele acha que comprou meu silêncio por 500.000 reais. Ele acabou de assinar a entrega de sua vida inteira. Elias me serviu um copo de água com gás. A arquiteta. A demolição, respondi. As 3 semanas seguintes foram um exercício de masoquismo. Tive que permanecer invisível enquanto Marcos e Bruna desfilavam sua vitória por toda São Paulo. Aluguei um pequeno e discreto apartamento na Zona Norte, usando meu nome de solteira. Passei meus dias com os contadores forenses de Elias, montando o caso. Estávamos transformando os dados brutos que eu havia roubado em um martelo legal. Todas as noites eu me torturava checando as redes sociais. O Instagram de Bruna era um vômito de luxo. Uma foto de um novo Mercedes conversível. Meu futuro maridão me mima. Uma abençoada, novos começos. Uma foto da minha sala de jantar, redecorada com um papel de parede dourado e brega. Fora com o velho, dentro com o glamour. Finalmente fazendo desta casa um lar. Aquilo doeu. Vê-la apagar meu toque da casa que eu construí. Mas as postagens mais dolorosas vieram da minha mãe.
Célia postou uma foto dos três: Marcos, Bruna e ela mesma, brindando com taças de champanhe em um jantar de menu degustação. A legenda: finalmente, uma família que sabe aproveitar a vida. Tão orgulhosa da minha linda filha, Bruna, e do meu maravilhoso genro, Marcos. O amor verdadeiro sempre vence. Amor verdadeiro. Ela havia vendido sua filha mais velha por um lugar em uma mesa chique. E Júlio? Júlio estava em silêncio nas redes sociais, mas eu vi os alertas de cartão de crédito nas contas secundárias que ainda monitorava, aquelas que Marcos ainda não havia encontrado. Adega do Nobre, $400. Boate Capital, R$ 10.000. Fiança, $500. Meu filho estava em queda livre. Marcos não o estava criando, estava o mimando. Eu queria correr e salvá-lo, mas Elias me impediu. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo, Sofia. Elias me disse suavemente. Ele escolheu o lado dele. Deixe-o ver como esse lado realmente é quando as luzes se apagam. Eu sabia que ele estava certo, mas parecia que estava cortando um membro. Enquanto isso, a empresa apodrecia por dentro. Meus espiões, Sara na contabilidade e Jason no gerenciamento de projetos, me davam atualizações diárias. Marcos não fica no escritório depois das 14 horas às semanas, escreveu Sara. Ele está deixando Bruna planejar a nova marca da empresa. Ela quer mudar o logotipo para rosa e dourado. Rosa e dourado, Sofia. Para uma empresa de imóveis comerciais. Os empreiteiros estão ameaçando abandonar a obra do Highland, relatou Jason. Marcos disse que o cheque já foi enviado. Não foi. Ele usou o dinheiro da construção para pagar o local do casamento. Deixe queimar, eu disse a eles. Apenas documentem tudo. Salvem o e-mail onde ele diz para atrasarem os pagamentos. O casamento seria no Hotel Unique, no grande salão. Era o local mais caro da cidade. Bruna havia convidado 300 pessoas, investidores, políticos, celebridades locais. Eles queriam cimentar seu status como o novo casal poderoso de São Paulo. Eles queriam uma audiência. Bom, pensei, olhando para o convite que Sara havia conseguido para mim. Vocês querem um espetáculo? Eu lhes darei um espetáculo. 2 dias antes do casamento, consegui uma última peça de vantagem. Veio de uma fonte inesperada. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia. É o Denis. Denis, o ex-marido de Bruna, o mecânico, aquele que ela havia sangrado até secar. Denis, eu disse surpresa. Como você está? Estou bem. Olha, eu soube o que aconteceu. O que eles fizeram com você é nojento. Eu tenho uma coisa, disse Denis baixando a voz. Quando a Bruna me deixou, ela deixou uma caixa de papéis na garagem. Eu ia queimá-los, mas dei uma olhada neles ontem à noite. Sofia, ela tem cartões de crédito em seu nome de 3 anos atrás. O quê? Ela os abriu quando estava morando com você. Ela interceptou a correspondência. Ela estourou os limites e depois escondeu as faturas. Mas eu encontrei as cartas da agência de cobrança. E encontrei uma carta de Marcos. De Marcos? Sim, ele pagou um dos cartões. A carta diz: eu cobri este, mas você tem que ser mais cuidadosa. Se a Sofia vir isso no relatório de crédito dela, estamos ambos mortos. Mantenha-se no plano. Mais 2 anos e pegamos tudo. Mais 2 anos. A linha do tempo se encaixava perfeitamente. Marcos estava conspirando com minha irmã para roubar minha identidade e meu dinheiro enquanto eu a alimentava e lhe dava um emprego. Denis, eu disse, minha voz tremendo. Você pode me trazer essa caixa? Estou a caminho, disse ele. Quando Denis me entregou aquela caixa, senti a última trava se encaixar. Isso não era apenas fraude. Era uma conspiração predatória, calculada e maligna. Olhei para a carta manuscrita de Marcos. Mais 2 anos e pegamos tudo. Guardei a carta no meu cofre. Obrigada, Denis, eu disse. Mostra o inferno para eles, Sofia. Ele disse com um sorriso sombrio. Oh, eu pretendo, respondi. Eu pretendo mostrar o inferno inteiro. No dia anterior ao casamento, fiz algo perigoso. Fui ver Júlio. Eu sabia que não deveria. Elias desaconselhou, mas eu era uma mãe em primeiro lugar e uma ex-esposa vingativa em segundo. Eu precisava lhe dar uma última chance de sair do navio que afundava. Esperei do lado de fora de sua nova cobertura, aquela que Marcos comprou com fundos da empresa. Às 11 horas, Júlio saiu tropeçando, parecendo de ressaca. Usava óculos de sol de grife e um moletom que custava mais que meu primeiro carro.
Júlio! Chamei. Ele deu um pulo, virando-se. Quando me viu, seu rosto endureceu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Está me perseguindo agora? Não estou te perseguindo. Estou tentando te salvar. Eu não preciso ser salvo. Ele cuspiu, caminhando em direção ao seu Porsche. Estou ótimo. Papai acabou de me colocar no comando do portfólio da região sul. Júlio, me escute, eu disse, entrando em seu caminho. Seu pai está mentindo para você. A empresa está falida. Ele está roubando dinheiro para pagar por este estilo de vida. Ele está usando você como um escudo. Quando a federal chegar e eles estão vindo, seu nome está nos documentos. Júlio riu. Foi um som oco e frágil. Você está com ciúmes. Você está com ciúmes porque o papai está ganhando e você é uma ninguém. Você está morando em alguma favela, não é? Papai me contou. Estou vivendo na realidade. Eu disse, minha voz urgente. Júlio, por favor, não vá ao casamento amanhã. Apenas diga que está doente. Vá ficar com seus amigos. Apenas não esteja lá em cima com ele quando acontecer. Quando? O que vai acontecer? Ele desafiou. Você vai invadir? Vai fazer uma cena? Deus, você é patética, mãe. Papai disse que você tentaria arruinar tudo. Ele me chamou de patética. Senti a raiva surgir, mas a contive. Júlio, olhe para mim. Eu te criei. Eu te conheço. Você não é essa pessoa. Você é gentil. Você é inteligente. Você não é um ladrão. Eu não sou um ladrão. Ele gritou, seu rosto corando. Sou um homem de negócios como o papai. Papai é uma fraude. Gritei de volta. E Bruna é uma parasita. E se você ficar com eles, você vai afundar com eles. Júlio me fuzilou com o olhar. Então ele pegou o celular. Vou chamar a segurança. Fique longe de mim. Ele entrou no carro e acelerou o motor agressivamente. Ao sair da garagem, ele abaixou o vidro e gritou. Não venha amanhã, mãe. Ninguém te quer lá. Você é o passado. Eu o vi ir embora. Meu coração se partindo novamente. Mas desta vez, a quebra foi mais limpa. Eu tentei. Estendi minha mão. Ele a afastou com um tapa. Ele estava por conta própria agora. Voltei para meu apartamento. Elias estava esperando com os preparativos finais. Como foi? Ele perguntou, embora claramente soubesse a resposta pelo meu rosto. Ele se foi, eu disse secamente. Sofreu uma lavagem cerebral completa. Então ele aprenderá da maneira mais difícil, disse Elias. Você está pronta para amanhã? Temos os códigos de acesso ao projetor. A polícia está informada. O inspetor Martins está esperando no saguão às 20 horas. Sim, Elias me entregou uma capa de roupa. Então você vai precisar disso. Abri o zíper da capa. Dentro havia um terno. Não era um vestido de ex-esposa frenética e desesperada. Era um smoking preto elegante, feito sob medida. Yves Saint Laurent. Poderoso, elegante, severo. Vista sua armadura, Sofia, disse Elias. Amanhã, você não é a vítima. Você é o carrasco. Toquei no tecido. Era frio e liso. Obrigada, Elias. Descanse um pouco, disse ele. Vai ser uma noite longa. Eu não descansei. Sentei-me perto da janela, observando as luzes da cidade. Pensei em Marcos e Bruna, provavelmente ensaiando seus votos agora, provavelmente rindo de como conseguiram se safar. Mais 2 anos e pegamos tudo. Eles não teriam 2 anos. Eles não teriam nem 2 dias. Amanhã, os novos senhor e senhora Dantas teriam um tipo muito diferente de recepção. A manhã do casamento amanheceu cinzenta e nublada. Um dia perfeito em São Paulo para um funeral. Passei a manhã revisando a apresentação. Tínhamos cronometrado perfeitamente. Começaria logo após a montagem de vídeo da história de amor deles, que Bruna encomendou por 20 mil reais. Às 18 horas, os convidados começaram a chegar ao Hotel Unique. Assisti à transmissão ao vivo de uma câmera que Elias havia instalado no salão de festas. Ele tinha uma participação acionária no hotel. Conseguir acesso foi trivial. Era nauseantemente opulento. A sala estava coberta de cristais e rosas cor-de-rosa, milhares delas. Havia uma escultura de gelo de Marcos e Bruna entrelaçados. Vi minha mãe, Célia, cumprimentando os convidados. Ela usava um vestido cor de champanhe que era jovem demais para ela, radiante como se tivesse ganhado na loteria. Sim, não é maravilhoso? Eu a ouvi dizer a um primo confuso. Eles são almas gêmeas. Sofia? Ah, a pobre Sofia não conseguiu lidar com o sucesso de Marcos.
Ela está tirando um tempo para si. Vi Marcos. Ele parecia nervoso, mas triunfante. Estava apertando mãos, dando tapinhas nas costas, desempenhando o papel do rei benevolente. E Bruna? Ela entrou usando um vestido Vera Wang feito sob medida, coberto de diamantes. Diamantes que minha empresa pagou. Ela estava deslumbrante. Eu tinha que admitir. Deslumbrante e podre. A cerimônia começou. Ouvi-os trocarem votos. Eu prometo ser seu parceiro em todas as coisas, disse Marcos, olhando profundamente nos olhos de Bruna. Eu prometo apoiar seus sonhos e passar minha vida te fazendo feliz, arrulhou Bruna. Eu estava sentada na suíte do hotel, no andar de cima, tomando café preto. Mentiras, sussurrei. Cada palavra é uma mentira. Estamos prontos? Perguntou Elias, verificando o relógio. O sinal está no ar, confirmou o técnico. Assim que você der a ordem, nós sequestramos a transmissão. Ainda não, eu disse. Espere pelos brindes. Espere até que todos estejam sentados e olhando para as telas. A recepção começou. O champanhe estava fluindo. Marcos se levantou para fazer um discurso. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Ele bradou, segurando a mão de Bruna. Esta foi uma longa jornada. Uma jornada para encontrar a verdadeira felicidade. Às vezes, você tem que tomar decisões difíceis para encontrar seu verdadeiro destino. A multidão aplaudiu educadamente, embora eu tenha visto alguns olhares desconfortáveis. Todos sabiam do escândalo. Eles apenas não se importavam, contanto que o bar aberto fosse premium. E para minha nova esposa, Bruna, continuou Marcos, você é minha musa, minha rocha, meu tudo. Meu telefone vibrou. Era o sinal. Agora, eu disse. Lá embaixo, no salão de festas, as luzes diminuíram para a montagem de vídeo. Uma música sentimental começou a tocar. Fotos de Marcos e Bruna em iates, em Paris, na praia, piscavam nas enormes telas atrás da mesa principal. A multidão suspirou. Levantei-me, alisando meu smoking. Saí da suíte e fui para o elevador. Hora do show, disse Elias, caminhando ao meu lado. Dentro do elevador, observei os números caírem. 10, 9. Meu coração não estava mais acelerado. Estava batendo lento e pesado como um tambor de guerra. As portas do elevador se abriram no nível do saguão. O inspetor Martins e 2 policiais uniformizados estavam esperando. Senhora Dantas? Perguntou o inspetor. Sim, temos o mandado. Estamos prontos quando você estiver. Me dê 5 minutos, eu disse. Quero que eles vejam antes de receberem as algemas. Entendido. Caminhei em direção às portas do salão. Os seguranças que Marcos havia contratado para me manter fora deram um passo à frente. Senhora, este é um evento privado. Elias Vargas saiu de trás de mim. E eu sou o dono do prédio. Saiam da frente ou estarão procurando emprego amanhã. Os guardas hesitaram, reconheceram Elias e recuaram imediatamente. Empurrei as portas duplas. Lá dentro, a música tinha acabado de atingir um crescendo. O vídeo na tela mostrava Marcos e Bruna se beijando em frente à Torre Eiffel. E então, a tela piscou. A música parou com um guincho de microfonia. A sala ficou em silêncio. Nas telas enormes, a imagem romântica desapareceu. Em seu lugar, apareceu uma planilha austera, números vermelhos, e então um documento, uma fatura de cartão de crédito. Nome, Bruna Dantas. Endereço, Rua Carvalho, 124. Minha casa. Compra. Anel de diamante, Tiffany & Co. 25 mil reais. Pago pela conta corporativa da Império Imóveis. Um murmúrio varreu a multidão. O que é isso, Bruna? Bruna se levantou. Marcos, conserte isso. Corte a transmissão. Marcos gritou para a cabine de audiovisual. Desliguem isso. Mas o técnico na cabine era nosso. Ele não desligou. Ele aumentou o volume, e então minha voz pré-gravada ecoou pelos alto-falantes. Olá, Marcos. Olá, Bruna. Vocês queriam uma reunião de família? Queriam que todos testemunhassem sua união? Bem, vamos mostrar a eles sobre o que esta união é realmente construída. Todas as cabeças se viraram, não para a tela, mas para o fundo da sala. O silêncio no grande salão era absoluto. 300 pares de olhos se viraram em seus assentos para olhar para mim. Caminhei pelo corredor central, meus saltos clicando ritmicamente no chão de mármore. O smoking preto me fazia parecer uma sombra contra o mar de flores cor-de-rosa. Marcos estava congelado na mesa principal, seu rosto perdendo toda a cor. Bruna agarrava seu guardanapo no peito, a boca aberta.
Minha mãe, Célia, parecia que ia ter um derrame. Sofia, sussurrou Marcos, o microfone captando sua voz trêmula. O que você está fazendo? Não parei até chegar ao centro da pista de dança, diretamente em frente à mesa principal. Olhei para eles, as pessoas que haviam sido meu mundo, agora apenas figuras pequenas e assustadas em um palco. Estou aqui para fazer um brinde, eu disse, minha voz projetando-se claramente. Nenhum microfone necessário. Segurei um controle remoto. Eu o apertei. A tela atrás deles mudou novamente. Desta vez, era a troca de e-mails entre Marcos e o investigador particular. Marcos, procure mais ou invente algo. Não posso me dar ao luxo de dar a ela metade. A multidão ofegou. Vi investidores, homens que Marcos respeitava, homens de quem ele precisava, inclinando-se, sussurrando furiosamente. Desligue isso! Gritou Marcos, avançando em direção à cabine do DJ. Segurança! Tirem-na daqui! Sente-se, Marcos! A voz de Elias Vargas ecoou da entrada. A menos que você queira adicionar agressão à sua lista de crimes. Marcos congelou. Ele viu Elias. Ele viu a polícia esperando nas sombras perto da saída. Isso é falso! Gritou Bruna, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Ela está com ciúmes. Ela hackeou o sistema. Ela é louca. Louca? Apertei o controle remoto novamente. Um novo documento apareceu. A solicitação de empréstimo falsificada para o projeto da Billings. Aquele com minha assinatura desajeitadamente colada. Falsificação de documentos é loucura, Bruna? Perguntei calmamente. Fraude bancária é loucura? Porque isso são anos em uma prisão federal. E adivinhe de quem é o nome nas empresas de fachada que recebem os fundos roubados? Apertei novamente. Orion Participações. Proprietária, Bruna Dantas. Apontei para ela. Você não é apenas uma amante, você é uma mula. Marcos te usou para lavar 3 milhões. Ele te contou isso? Ele te contou que quando a Receita Federal vier procurar, eles virão atrás da sua assinatura? Bruna olhou para Marcos, seus olhos arregalados de horror. Marcos, você disse que era otimização fiscal. Você disse que era legal. Cala a boca, Bruna, sibilou Marcos. Ah, não o impeça, eu disse, sorrindo friamente. Deixe-o explicar. Deixe-o explicar para a nossa mãe como ele realmente a chama. Clique. O e-mail apareceu. Assunto. A velha. Marcos. Apenas dê outro cheque para a Célia do fundo B. A velha é gananciosa. Contanto que paguemos pelo apartamento dela, ela manterá a Sofia no escuro. Ela venderia a própria filha por um orçamento de reforma. Célia emitiu um som que era metade gemido, metade engasgo. Ela se levantou, suas mãos tremendo tanto que derrubou sua taça de champanhe. Marcos, você me chamou assim? Depois de tudo que eu fiz por você? Fiquei do seu lado. Traí minha própria filha por você. E o que você conseguiu, mãe? Eu disse, olhando para ela com pena. Um lugar em um casamento que está prestes a se tornar uma cena de crime. Marcos olhou ao redor da sala, seus olhos frenéticos. Ele viu seu império desmoronar em tempo real. Viu investidores saindo. Viu os garçons pararem para olhar. Ele viu o fim. Você assinou o acordo! Ele gritou desesperado. Você assinou! Você desistiu de tudo! Você não pode tocar na empresa. Seção 14. Eu disse simplesmente. A pílula de veneno. Se você cometeu um crime grave, o acordo é nulo e sem efeito. E tudo, a casa, a empresa, os ativos, revertem para mim. Os joelhos de Marcos cederam. Ele caiu de volta na cadeira. E Júlio? Eu disse, voltando meu olhar para meu filho, que estava sentado na ponta da mesa, branco como um fantasma. Júlio olhou para mim, aterrorizado. Ele olhou para a tela, que agora exibia suas próprias mensagens de texto. VP? Sério? Ok, estou dentro. Você queria ser um homem de negócios, Júlio? Eu disse suavemente. Bem, aqui está sua primeira lição. Investigue seus parceiros com cuidado. Apertei o controle remoto uma última vez. Um vídeo começou a tocar. Era uma filmagem de vigilância da garagem da empresa. Mostrava Marcos discutindo com Bruna 2 dias antes. Marcos no vídeo. Assim que conseguirmos o dinheiro do Vargas, nos livramos do garoto. O Júlio é um peso morto. Deixamos ele com a dívida fiscal e nos mudamos para Mônaco. Ele é estúpido demais para perceber. O salão ficou em silêncio. Júlio lentamente se levantou. Ele olhou para o pai. A adoração de herói em seus olhos desapareceu.
substituída por uma compreensão devastadora. Pai, sussurrou Júlio, você ia me abandonar. Marcos gaguejou. Ju, não, eu estava só. Eu estava estressado. Está fora de contexto. Você me chamou de estúpido, disse Júlio, sua voz falhando. Você disse que eu era um peso morto. Júlio, sente-se, ordenou Marcos, tentando recuperar o controle. Não a escute. Júlio não se sentou. Ele pegou sua taça de champanhe e a jogou no rosto de Marcos. Eu te odeio! Gritou Júlio. Eu te odeio! O caos explodiu. Célia soluçava. Bruna hiperventilava. Marcos limpou o champanhe do rosto, parecendo um rato afogado. Baixei o controle remoto. A apresentação havia terminado. Acenei para o inspetor Martins. A polícia entrou na sala. Os convidados se abriram como o Mar Vermelho. Marcos Dantas, anunciou o inspetor. Você está preso por fraude bancária, desvio de dinheiro e falsificação de documentos. Bruna Dantas, você está presa por conspiração e lavagem de dinheiro. Não! Gritou Bruna, enquanto o policial agarrava seus pulsos. Eu não sabia! Eu sou apenas a noiva dele! Ele me obrigou a fazer isso. Conte isso ao juiz, disse o policial, fechando as algemas. Marcos não gritou. Ele apenas me encarou. Enquanto era algemado, ele cruzou o olhar comigo. Você arruinou tudo, ele cuspiu. Sua bruxa amarga e vingativa. Aproximei-me dele. Fiquei tão perto que pude sentir seu medo. Eu não arruinei nada, Marcos, eu disse, silenciosa como um lago congelado. Eu só acendi as luzes. E você? Você é só uma barata que foi pega. Eles o arrastaram para fora. Os convidados do casamento ficaram em silêncio atordoado. O único som era o choro de Célia. Olhei para a mesa principal uma última vez. O bolo estava intacto. As flores estavam perfeitas. A ilusão estava destruída. Virei-me para Elias Vargas. Acho que terminei por aqui. Brilhante, disse Elias, oferecendo-me o braço. Absolutamente brilhante. Enquanto saíamos, não olhei para trás, para minha mãe chorando ou para meu filho devastado. Ainda não. Eles tinham feito suas camas. Naquela noite, eles teriam que dormir nelas. Os dias seguintes ao casamento foram um circo midiático. A Folha de São Paulo publicou a história na primeira página. Sim, eu não quero. Magnata imobiliário preso no altar. Não dei entrevistas. Deixei as provas falarem por si. Voltei para minha casa 3 dias depois. A polícia a havia liberado como cena de crime. Foi estranho voltar aos cômodos que eu havia projetado. As coisas de Bruna estavam por toda parte. Roupas bregas, revistas baratas, garrafas de vinho meio vazias. Contratei uma equipe de limpeza. Joguem tudo fora, eu disse a eles. Tudo que não for meu, queimem os lençóis, troquem os colchões. Eu queria esfregar o DNA dela da minha vida. A fiança de Marcos foi negada. O juiz o considerou um risco de fuga devido ao plano de Mônaco gravado em vídeo. Ele estava na penitenciária em São Paulo, trocando seus ternos italianos por um macacão laranja. Bruna conseguiu fiança, paga por minha mãe, que havia liquidado suas economias de aposentadoria para tirar sua bebê da cadeia. Mas Bruna nem estava livre. Ela enfrentava de 5 a 10 anos. Seu rosto estava por toda a internet como a golpista da cadeia. Uma semana depois, minha mãe veio me ver. Ela parecia 10 anos mais velha. Seu cabelo estava bagunçado. Seus olhos estavam vermelhos. Ela ficou na minha varanda, tremendo. Sofia, sua voz tremeu. Célia, eu disse, bloqueando a porta. Não me chame de mãe. Posso entrar? Está congelando. Você pode dizer o que tem a dizer daí. Ela estremeceu. Sofia, por favor, seja razoável. A Bruna está apavorada. Ela é só uma menina. Ela não sabia o que estava fazendo. Marcos a manipulou. Bruna tem 40 anos, eu disse friamente. Ela sabia que estava dormindo com meu marido. Sabia que estava gastando meu dinheiro. Ela assinou os papéis. Ela é sua irmã, lamentou Célia, sua dor se transformando no veneno familiar de sempre. Você não pode deixá-la ir para a prisão. Você tem que retirar as queixas. Diga ao promotor que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Foi um crime. Se você fizer isso, sibilou Célia, você não é minha filha. Você está destruindo esta família. Eu ri. Foi um som leve e livre. Célia, você destruiu esta família há 20 anos, quando decidiu que Bruna era a princesa e eu era a serva.
Você não veio se desculpar. Veio me pedir para consertar de novo. Quer que eu seja o bode expiatório mais uma vez para que Bruna possa sair livre? Ela é delicada. Ela é uma criminosa e você é uma cúmplice. Eu vi os cheques que Marcos te deu. Taxas de consultoria. Você aceitou dinheiro para ajudá-los a me manipular. Célia empalideceu. Não vou apresentar queixa contra você, Célia, eu disse. Não porque eu te ame, mas porque não quero a vergonha de ver a foto da minha mãe na delegacia. Mas você está morta para mim. Não me ligue. Não venha aqui. Se precisar de dinheiro, peça para a Bruna. Fiz uma pausa. Ah, espere. Ela está falida. Fechei a porta na cara dela. Assisti pela câmera de segurança enquanto ela ficava lá, batendo na porta, gritando meu nome. Então seus ombros caíram. Ela foi embora. Doeu. Claro que doeu. Mas foi a dor de tirar um espinho. Aguda, depois alívio, depois havia Júlio. Ele não ligou. Não veio me ver. Eu sabia que ele estava dormindo no sofá de um amigo porque as autoridades haviam confiscado a cobertura e o Porsche. Eu esperei. Eu sabia que ele tinha que vir a mim em seus próprios termos. 2 semanas depois, ele apareceu no meu escritório. Ele parecia péssimo. Havia perdido peso. Usava jeans velhos e uma camiseta. Sem óculos de sol, sem atitude. Mãe? Ele perguntou da porta. Olhei para cima da minha mesa. Olá, Júlio. Ele entrou e sentou na cadeira à minha frente. Olhou para as mãos. Me desculpe, ele sussurrou. Eu fui estúpido. Ele me fez sentir importante. Ele me disse que era melhor que a faculdade. Ele me disse que você estava me segurando. E você acreditou nele porque era mais fácil do que trabalhar. Eu disse suave, mas firmemente. Sim, ele admitiu. As lágrimas pingando em seus jeans. Eu vi o vídeo. Ele me chamou de peso morto. Ele ia me abandonar. Não tenho nada, mãe. Ele enxugou os olhos. Eles levaram o carro. Não tenho dinheiro. Preciso de ajuda. Olhei para meu filho. Eu queria abraçá-lo. Queria lhe dar um cheque e consertar tudo. Mas eu era a arquiteta agora. E não se constrói uma estrutura forte sobre fundações rachadas. Eu te amo, Júlio, eu disse. Mas não vou te dar dinheiro. Ele olhou para cima, horrorizado. Mas onde eu vou morar? Não sei. Você tem que descobrir isso. Mãe, por favor, este é o acordo, eu disse, deslizando 2 papéis pela mesa. Esta é uma inscrição para um financiamento estudantil, e esta é uma ficha de emprego para a expedição da Fênix Imóveis. Salário mínimo. Você começa por baixo, termina sua faculdade à noite. A expedição? Ele perguntou surpreso. Pegar ou largar? Se você quer ser um homem, Júlio, você conquista isso. Marcos te deu coisas para te comprar. Estou te oferecendo nada para que você possa se construir. Ele olhou para os papéis, olhou para mim, viu a resolução em meus olhos. Lentamente, ele estendeu a mão e pegou a caneta. Ok, ele disse, a voz trêmula. Eu aceito o emprego. Bom, eu disse. Apresente-se a Sara no RH. Ela lhe dará um crachá. Não se atrase. Ele se levantou. Olhou para mim. Ele realmente me olhou pela primeira vez em anos. Você é bem assustadora, mãe. Ele disse com uma ponta de admiração na voz. Eu sei. Sorri. Agora, vá trabalhar. O julgamento foi curto. As provas eram esmagadoras. Marcos Dantas se declarou culpado para evitar uma sentença de 20 anos. Ele recebeu 8 anos em prisão federal. Mais restituição. Ele parecia cinzento e derrotado no tribunal. Não olhou para mim uma vez sequer. Bruna fez um acordo. 3 anos de prisão por fraude. Ela soluçou quando o martelo bateu, olhando para Célia na galeria e gritando. Mãe, faça alguma coisa! Mas Célia não podia fazer nada. Célia estava morando em um kitnet, subsistindo com a previdência social, tendo perdido sua mesada e seu orgulho. Sentei-me na fileira de trás com meu terno preto. Vi a justiça ser feita. Não senti alegria. Senti paz. O livro-caixa foi finalmente corrigido. Epílogo. 1 ano depois, eu estava em meu escritório no 4º andar, com vista para a cidade. A placa da Fênix Imóveis na parede atrás de mim era um elegante prata e azul, sem vestígios de rosa. A empresa estava prosperando. Tínhamos acabado de fechar o negócio da Billings com Elias Vargas. Seria um empreendimento de uso misto com condomínios de luxo, mas também moradia popular e um centro comunitário. Meu telefone vibrou. Júlio. A mensagem dizia: Oi, mãe. Acabei de terminar minha prova final de economia. Acho que arrasei. Além disso,
A equipe da expedição melhorou a eficiência da triagem em 15% esta semana. Vou ganhar um aumento? Eu sorri. Não força a barra, mas o jantar é por minha conta hoje à noite às 7. Júlio estava trabalhando duro. Estava cansado, quebrado e humilde. E eu nunca estive tão orgulhosa dele. Ele estava se tornando o homem que eu sabia que ele poderia ser, não a caricatura que seu pai tentou moldar. Bateram na minha porta. Pode entrar. Elias Vargas entrou com uma garrafa de champanhe. Feliz aniversário, disse ele. Do dia em que você incendiou o circo. Parece uma vida inteira atrás, eu disse, aceitando a taça. Sabe? Disse Elias, encostando-se na minha mesa. Marcos me mandou uma carta da prisão. Ele quer saber se eu compro as ações dele das antigas empresas de fachada. Ele precisa de dinheiro para comprar coisas na cantina. O que você disse a ele? Eu disse a ele. Eu só faço negócios com a CEO, e a CEO está ocupada construindo um império. Brindamos. Olhei para o horizonte da cidade. Eu havia perdido um marido, havia perdido uma irmã, havia perdido uma mãe, mas eu havia me encontrado. Eu não era mais o bode expiatório, não era mais a quebra-galho, não era mais a esposa invisível. Eu era Sofia Dantas, a arquiteta, e minha vida era finalmente, verdadeiramente, minha. Obrigada por ouvir minha história. Não foi fácil reviver, mas se minha jornada puder ajudar apenas uma pessoa a se levantar contra as pessoas tóxicas em sua vida, então valeu a pena. Família nem sempre é sangue. Família são as pessoas que te respeitam, que te valorizam e que ficam ao seu lado quando a tempestade vem. Se você está se apegando a alguém só porque é da família, mas essa pessoa está te machucando, deixe-a ir. Você é forte o suficiente para construir algo novo. Se você gostou desta história e quer ver mais justiça sendo feita, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se inscreva para não perder a próxima história. E me diga nos comentários, você já teve que cortar um membro tóxico da família? Como você encontrou a força? Eu leio cada um dos comentários e adoraria ouvir sua história. Até a próxima vez, mantenha-se forte, mantenha-se inteligente e nunca deixe ninguém pegar as chaves do seu castelo. Estou muito feliz por você estar aqui e por eu poder compartilhar minha história com você. Se você gostou, me mostre curtindo o vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos de nós somos. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são. Estou tão curiosa para saber de onde todas vocês, pessoas maravilhosas, estão sintonizando. Se você quiser me apoiar um pouco mais, também pode enviar uma pequena doação. Eu compartilho novas histórias de vida para vocês todos os dias. E agora, duas das minhas histórias mais populares aparecerão na tela para que você possa escolher o que assistir em seguida.